Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, Senhor. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento.
coração desse amor, Senhor. Enche o nosso coração do conhecimento do Senhor através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então vamos orar. Senhor Deus, receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. É isso mesmo que nós queremos, Senhor, te adorar, te exaltar em espírito e em verdade. E queremos crescer no conhecimento da sua palavra para que possamos construir a nossa vida na rocha firme, aonde, Senhor, as tempestades não nos abalarão. Aleluia. Nós queremos, Senhor, nós queremos ser direcionados pelo teu Espírito. Venha nos ensinar, Senhor. Receba, Senhor, a nossa vida como oferta de adoração a Ti, Senhor. E ministra os nossos corações, porque carecemos de Ti, carecemos da Sua direção, Senhor. Tu és maravilhoso, Pai, e nós cremos que Tu és um Pai que cuida dos Teus filhos. E nós, Senhor, ouvimos a Tua voz e reconhecemos a voz do nosso bom pastor. Louvado seja o Teu nome, que nesta noite, Senhor, a Tua presença continue a fluir em nosso meio, a Tua presença continue a fluir nos nossos corações, e o Teu Espírito Santo venha nos revelar coisas tão grandes, ó Pai, que nós nem imaginamos, porque nós clamamos a Ti, nós clamamos pelo Seu poder, nós clamamos pela Tua presença, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A nossa vida pertence a Ti, e nós declaramos que nós Te amamos acima de todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Se você verdadeiramente ama Jesus, você pode aplaudir o Senhor, mas com toda a força do teu ser, com toda a tua vontade, com toda a tua adoração, com todo o teu louvor, com toda a tua vida, porque só Ele é digno, só Ele, não há outro como o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome dEle, amém? Você pode se sentar. Quero cumprimentar todos vocês na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Estou muito feliz porque você está aqui, estou muito feliz porque você está aí, participando também conosco pela internet. Mas eu quero desafiar você, se você puder, venha participar conosco, no calor da comunhão, no calor do Espírito Santo de Deus, na comunhão dos santos do Senhor ordena a sua bênção. E nós não podemos sair daqui os mesmos que nós entramos, porque nós estamos na presença do Eterno. E onde Ele está, a mudança, a restauração, a libertação, para a glória de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Domingo passado eu estava me arriscando a dar aula para as crianças. No domingo passado no culto. É inédito isso, gente. Fui dar aula para as crianças. Mas eu acho até que eles gostaram. Porque a hora que eu falei, temos que ir lá para dentro, eles não queriam não. Então eu acho que eles gostaram, né? E foi inspirador para mim. Porque não fui eu que ensinei as crianças, mas as crianças que contaram suas próprias histórias, histórias bíblicas. Aquelas que elas gostavam mais. E foi muito lindo o que aconteceu ali na sala, né? Então, essa semana, provavelmente, eu já estava conversando com a Marcinha, para nós já limparmos lá em cima, uma parte onde já tem o piso, que nós já podemos colocar algumas crianças, com distanciamento, é claro, mas nós já vamos preparar isso para o próximo domingo. E eu louvo a Deus por isso, né? Porque nós já vamos começar a ministrar as nossas crianças. E então você que é pai, você que é mãe, não está vindo à igreja, né, por causa das crianças, agora você já pode trazer. Nós já vamos cuidar delas, ministrando a palavra do Senhor. Então,
numa daquelas histórias que as crianças contaram, eu fiquei assim, motivada, inspirada. E uma delas não saiu do meu coração durante a semana. E eu disse: Senhor, é isso que tu queres que eu fale? Então, hoje eu vou falar baseado numa das histórias que as crianças contaram. Eu me lembro que eu já preguei isso aqui na Castelo Branco, mas o Senhor me deu uma nova unção, uma nova revelação. Então, eu quero trazer para você hoje no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 6. Você deixe sua Bíblia aberta no livro de Daniel, capítulo 6. Por enquanto eu vou fazer só uma introdução, depois nós vamos ler a palavra. Naquela época, na época de Daniel, quem reinava era o rei Dario. E Dario trouxe grandes mudanças na forma de governo da Babilônia. Ele introduziu um sistema de 120 governadores, ou sátrapas, que eles chamavam assim, em todo o reino. Porém, ele designou apenas 3, que seriam como se fossem supervisores desses governadores. Entre esses 3 escolhidos do rei, estava Daniel. Daniel era um deles. E Daniel, então, ele se destacou por sua inteligência, por sua dedicação, e por sua inteligência, por sua dedicação, gerou, então, inveja, ciúmes nos outros governantes. Se você acompanhar depois no livro de Daniel, você vai ver toda essa história ali, principalmente no capítulo 6. E eu estou fazendo assim uma introdução para que você possa entender o que eu vou falar. Então, esses governadores enciumados e com inveja da inteligência, da dedicação de Daniel, que se sobressaía entre os outros, eles então armaram uma armadilha para Daniel, iludindo o rei sobre a adoração somente a ele. Então eles falam para o rei: ó Senhor soberano, o Senhor deveria então baixar um decreto que fosse a adoração somente ao Senhor, que é o nosso rei, e não a qualquer outro Deus. Então, por 30 dias, baixou-se esse decreto que não se podia orar, nem adorar, muito menos reverenciar nenhum Deus que fosse de qualquer crença que não fosse apenas o rei da Babilônia. Daniel não cumpriu a lei, não cumpriu essa ordem. Então o rei foi obrigado por incentivo, por motivação daqueles governadores, que eles disseram: se houver apenas um que não faça, que não cumpra o que o Senhor determinou, que este seja lançado na cova dos leões, porque este não merece viver. Por quê? Porque eles sabiam que Daniel tinha um Deus verdadeiro, o qual ele não abriria mão, e não abriria mão de orar por esse Deus. Então o que ele faz? Ele continua orando, ele não cumpriu a ordem. Daniel não cumpre essa ordem, e o rei então foi obrigado a cumprir o seu decreto, lançando Daniel na cova dos leões, para que ele servisse de alimento para os leões. Daniel capítulo 6, o verso 4 e 5, então ele fala justamente sobre esse decreto. Eu vou ler rapidamente para você a parte B do versículo 4, que diz assim: procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Daniel era um homem
honesto, não era negligente com a sua fé. Daniel buscava o Senhor 3 vezes ao dia. Daniel obedecia à lei do Senhor. Daniel era considerado um homem de Deus. E então ali no verso 10 e 11, levaram Daniel diante do rei, e o rei então manda lançá-lo na cova. Ali no verso 16, então, o rei, diz que o rei não dormiu, porque o rei ficou contrariado de ter que colocar Daniel, um homem íntegro, um homem fiel, de colocar Daniel na cova dos leões. E diz que naquela noite ele não dormiu. E diz então que ele nem comeu, que ele jejuou, porque ele estava triste por ter que cumprir o decreto que ele mesmo determinou, e que foi justamente Daniel que foi o prejudicado nisso. E nós vemos que homem e mulher de Deus é aquele que realmente tem um compromisso com Deus, aquele que serve o Senhor, mas aquele também que quer a presença de Deus. Por isso ele orava, ele buscava a presença de Deus. E um homem e uma mulher de Deus é aquele que ora, é aquele que tem compromisso com a palavra, é aquele que busca a presença de Deus, que busca a orientação de Deus através da sua palavra. Porque nós sabemos que nós falamos com Deus através da oração, mas Deus fala conosco através da sua palavra. Não tem como Deus falar de forma diferente. Claro que Deus é Deus, Ele pode usar uma pessoa para falar, mas diretamente com você é através da palavra de Deus que Ele fala. Quando você abre a palavra e você pede a revelação do Espírito Santo, e você pede a orientação dEle, então você fala: Deus, eu preciso te ouvir. Deus vai abrir o ouvido do seu coração e vai colocar a palavra dele ali, uma palavra revelada. Então a hora que você lê com a inspiração, a revelação do Espírito Santo, parece que aquela palavra salta aos seus olhos e você fala: é isso, Deus, é isso que eu preciso, eu já entendi o teu recado para mim. É assim que Deus fala com a gente, é Deus falando com o homem e com a mulher que são crentes no Senhor Jesus. Mas também aquele que quer a presença de Deus também é aquele que louva, é aquele que adora, é aquele que está em comunhão o tempo todo. Porque muitas vezes você pode dizer: ah, mas eu não sou pastora para ficar à disposição só orando e lendo a palavra, eu tenho que trabalhar, eu tenho que, né? Você tem, quem não tem 1000 desculpas, não é? Para dizer isso. Hoje, nessa vida corrida que nós temos, as pessoas até falam assim: ah, eu já levanto trabalhando, eu não tenho tempo, eu levanto trabalhando. Malemar, eu vou ler ali um versículo bíblico só e tá bom, é o tempo que eu tenho. Mas eu quero dizer para você que para Deus, a gente não dá resto. Para Deus, a gente dá as primícias. Para Deus, nós damos os primeiros frutos. Para Deus, nós damos o nosso primeiro tempo. Pode ser que o seu primeiro tempo não seja na hora que você levanta. Pode ser que não. Pode ser que o seu tempo, o seu melhor tempo com Deus, seja na hora de você dormir, antes de você ir para a cama. Não é? Porque eu não acredito muito em oração que você faz já deitado. Porque você não sabe nem a hora que você falou o amém. Não é? Então, fica lá acordadinho primeiro, um tempo com Deus, para depois você então se deitar e descansar. Homem e mulher de Deus é aquele que se deixa ser usado por Deus. E nós temos estudado aqui pela manhã de como viver o extraordinário de Deus. Nós temos aprendido isso, não é? Que viver o extraordinário de Deus não é eu ter uma vida abundante, regalada, mas é eu viver o plano extraordinário de Deus, que Deus tem para a minha vida, para que eu faça conhecida a sua multiforme sabedoria, para que eu faça Deus conhecido. Esse é o propósito de nós vivermos uma vida excelente, para que os outros reconheçam em nós
que nós somos abençoados, prósperos, porque nós vivemos o plano extraordinário de Deus para nós. Aquilo que Ele tem para mim e para você. Eu tenho falado sempre aqui, que hoje até falamos, não é, Nicole? Que não é uma vidinha medíocre, mediana que Deus tem para mim e para você, mas Deus tem mais, tem muito mais. E nós muitas vezes nos conformamos apenas num culto de domingo. Não é isso que Deus tem para nós. Deus tem muito mais da sua presença, da sua glória, da sua graça, do seu poder. Deus tem muito mais. Amém? Glória a Deus por isso. Oh Deus, nós te amamos. Quando nós olhamos ao redor, no nosso trabalho, na nossa escola, no hospital, na delegacia, no governo, em tantos outros lugares, nós vemos a carência de homens e mulheres de Deus que testemunhem, que falem do amor de Deus, muitas vezes que falem não com suas palavras, mas que falem com o seu testemunho, com a sua vida. Daniel fez isso. Daniel não foi confrontar o rei, Daniel não foi confrontar aqueles homens que induziram o rei a baixar aquele decreto, mas Daniel fez com a sua vida, com o seu testemunho. Daniel não abriu mão de estar na presença de Deus. E quando nós olhamos para a igreja, onde estão os homens e mulheres de Deus que vivem esse extraordinário? Nós temos comentado, nós comentamos lá na nossa casa, que a igreja com essa pandemia parece que esfriou, parece que deu um desânimo espiritual. Nós não podemos permitir isso. Isso é conformismo, isso é se conformar com o mundo que nós estamos vivendo, porque quanto menos eu busco a Deus, quanto menos eu busco a sua palavra, quanto menos eu busco a comunhão, quanto menos eu busco ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, quanto menos eu busco, quanto menos os meus pensamentos são cheios da palavra de Deus, menos isso vai entrar no meu coração. E aí o que vai sobrar? Vai sobrar os pensamentos do mundo, vai sobrar as coisas do mundo. E o crente tem que ir na contramão do mundo, o crente tem que professar a sua fé e viver para Deus. Esse é o propósito, porque Deus te criou para viver para a glória dEle. Deus era homem cheio do poder. Daniel era homem cheio do poder de Deus, de um caráter irrepreensível, homem de fé. Tantos tentaram corrompê-lo, mas não conseguiram, não foi achado nada que desabonasse Daniel. Homem que vivenciou os milagres de Deus. E o que fez esse homem ser um homem tão especial? Se você voltar umas páginas aí da sua Bíblia, no capítulo 1, verso 8, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Daniel decidiu não se tornar impuro. Daniel era um nobre judeu, de família nobre, de linhagem real, da tribo de Judá, descendência de Davi. E quando a Babilônia então invadiu Jerusalém, eles levaram muitos prisioneiros. E Daniel foi um deles. Daniel foi exilado, mas com um propósito de servir o governo, porque conheciam quem era Daniel. E Daniel então foi como prisioneiro exilado para servir no palácio. E os exilados, eles tinham que aprender a cultura, a língua, a religião, eles tinham que se envolver em tudo daquela cultura. E então Daniel era judeu, e vocês sabem, o judeu ele tem muitas restrições no que comer. E a carne que era servida no palácio era uma carne sacrificada. E Daniel então não comia.
Daniel, como nós lemos aqui no versículo 8 do capítulo 1, Daniel se absteve de comer as coisas sacrificadas. E teve um problema com isso, um problema de consciência. Como agir naquele país? Como agir naquele lugar? Como agir diante dessa situação toda? E ele decidiu no seu coração não se contaminar. Ele estava puro diante de Deus. Somos homens e mulheres de Deus. Quando nós olhamos para todas as forças contrárias, quando nós olhamos para todas as adversidades que vêm contra nós, e vem. Hoje nós falamos pela manhã sobre isso, sobre as tempestades que se levantam no mar, sobre as ondas que se levantam para nos afogar, para nos destruir. Essas adversidades, essas forças contrárias, elas vêm. Mas somos homens e mulheres de Deus quando não nos contaminamos, quando não nos deixamos corromper e olhamos para o nosso Deus e decidimos continuar em obediência e submissão. Diferença entre o ser e o fazer, porque muitas vezes nós achamos que porque fazemos para Deus, nós somos homens e mulheres de Deus, mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós o nosso coração, Deus quer de nós quem nós somos para Ele. E eu vou dizer uma coisa para você: quando você realmente sabe quem você é em Deus e sabe quem Deus é para você, você não consegue não fazer para Deus. Mas isso fica em segundo plano. O primeiro plano para Deus é olhar o seu coração, é querer o seu coração, é querer você por inteiro. Deus é aquele que te fez a imagem e semelhança dele. Nós temos a essência de Deus. Se nós temos a essência de Deus, nós devemos o quê? É nos voltarmos para Ele, porque nós estamos ligados com Ele. Não tem como escapar. Nós estamos ligados com Ele. Por isso que eu digo que Daniel viveu contra a cultura. O ser para Deus na vida de Daniel permaneceu e cresceu em relacionamento com Deus. E conforme foi adquirindo crédito no palácio, ele também não se orgulhou disso. E aqui nós temos um outro ensinamento, um outro princípio. Não é porque eu faço para Deus que eu preciso me orgulhar disso, pelo contrário. Eu faço para Deus porque eu sou grata a Deus. É por isso que eu faço para Deus. Não é porque eu sou melhor do que você. Não é porque eu tenho algo especial do que você. Não, eu faço porque eu sou grata a Deus. Sou serva obediente porque eu sou grata por tudo que o Senhor fez, faz e creio que fará. Amém? Então Daniel viveu essa contracultura. Ele não se deixava contaminar. E nunca ninguém conseguia encontrar nada contra esse homem que era crente no Senhor, radical na sua fé. Mas num segundo ponto que eu quero colocar para você, Daniel também perseverou na sua fé. Aí no verso 10 e 11 diz: quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Daniel era homem de fé. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e buscava a presença de Deus. Decretaram que ele não poderia orar em voz alta por 30 dias, e porque ele não fazia concessões, isso levou para a cova dos leões. Por isso que o título dessa mensagem é Do Palácio para a Cova. Mas nós percebemos que Daniel, sendo homem de Deus, ele teve a coragem que veio de Deus. Se não tivermos coragem de não nos contaminarmos, porque isso é posição,
Isso é tomar uma atitude, não é? Eu tomo uma atitude de não me contaminar. Eu tomo a atitude por coragem de não me amoldar à forma do mundo, de não me conformar com o mundo. Nunca seremos homens e mulheres de Deus, se assim nós não tivermos essa coragem. O homem de Deus, a mulher de Deus, é radical. Radical em Jesus. Eu não estou dizendo que tem que ser radical na religião, porque a religião escraviza. Eu estou dizendo que tem que ser radical em Jesus. Não abrir mão de Jesus. Não abrir mão, porque foi Ele que te salvou, Ele que te lavou, Ele que te perdoou, Ele que te garantiu a vida eterna. Amém? Não se deixe levar por esse mundo, que é tudo muito relativo, tudo é muito normal, não é? Tudo é muito normal. As pessoas vivem um vazio dentro delas, que elas buscam preencher com o ter. Enquanto o Senhor diz, não é o ter que eu quero, é o ser que eu quero. Lutam pelo fazer e pelo ter, enquanto Deus apenas quer o ser. Pessoas que vivem de aparência até nas religiões, sabe disso? Pessoas que vivem de aparência, que não se deixam tratar por Deus. Sabe aquele crente que vive na superficialidade da palavra, vive na superficialidade daquilo que Deus tem para ele? É isso, não se deixa tratar por Deus, porque quando nós deixamos Deus nos tratar, nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que sair do nosso comodismo. E eu digo sempre, eu já falei isso aqui uma vez, que minha filha, quando era pequenininha, tinha dor nas pernas. E eu falava, isso não é normal, uma criança ter dor nas pernas. Eu, na minha ignorância, achava que não era normal. Fui ao pediatra e perguntei, doutor, minha filha tem dor nas pernas. Ele falou, é normal, é o osso crescendo. Então, eu falei, crescer dói. Crescer dói. Quando nós olhamos para nós como crentes no Senhor Jesus, que nós temos que sair da nossa zona de conforto, que nós temos que deixar o comodismo, que nós temos que deixar esses prazeres do mundo em prol de um evangelho genuíno, em prol de viver uma vida para Deus. Eu não estou dizendo que você não pode ter amizade, eu não estou dizendo que você não pode se relacionar com as pessoas, eu não estou dizendo que você tem que ir para um monastério e se isolar, como eu disse hoje pela manhã. É uma questão de ser influenciado ou ser influenciador. O crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele influencia onde ele chega, ele é um influenciador. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós precisamos buscar de uma maneira a não nos corrompermos, Para Deus, temos que ser radicais, sim. Martin Luther King disse, não importa sermos radicais, mas no que somos radicais. Entendeu? É no que você tem sido radical. Tem muita gente sendo radical na política. Tem muita gente sendo radical no futebol. Tem muita gente sendo radical na religião. Não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando que nós temos que ser radical em Jesus. Nós temos que ser radical nele, por ele e para ele. Amém? Para Deus, sim, nós temos que ser radicais. Porque Deus é aquele que olha todas as coisas. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão postos sobre toda a terra. O Senhor olha para você, Ele olha para mim, Ele olha para o meu esposo lá dentro da minha casa, Ele olha para o seu celular, Ele olha o que você tem falado, Ele olha o que você tem visto. O Senhor é aquele que sabe tudo, que governa tudo. Por isso que eu digo para você, crescer dói.
Crescer na palavra de Deus também vai doer. Por quê? Porque eu tenho que deixar os prazeres, eu tenho que deixar o comodismo, eu tenho que deixar as coisas que muitas vezes, naquele meu conforto lá da minha casa, no meu celular, eu estou vendo coisa que não glorifica a Deus. Eu estou falando coisa que não glorifica a Deus. E assim, será que eu estou agradando a Deus? Será que eu estou levando alegria para o coração de Deus? Ser radical é ter Jesus em primeiro lugar na nossa vida, em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância. Daniel sabia onde buscar a direção do Senhor, ele cria num Deus que se revela e falava ao seu coração. Daniel orava ao Senhor todos os dias, 3 vezes ao dia. Ele era um dos 120 governadores. Ele era um daqueles que governavam o reino, mas ele encontrava-se com Deus 3 vezes ao dia. Ele não abria mão. Hoje eu me perguntei, e eu quero te perguntar: quando você tem se encontrado com Deus? Qual é o tempo que você tem para Ele e com Ele? Às vezes nós vamos na presença de Deus por causa das nossas necessidades. Às vezes nós vamos para a presença de Deus orando, pedindo, orando, clamando, pedindo. E nós não temos ouvido para ouvir aquilo que Deus está falando ao nosso coração. Às vezes eu tenho a impressão de que Deus fala assim: calma, filha, fecha a boca um pouquinho, não é? Fecha a boca um pouquinho, deixa eu falar. Você veio na minha presença, mas você não quer me ouvir. Nós temos que ter tempo para Deus falar ao nosso coração. Tempo de adorar no secreto. Tempo de ouvir Deus. Quando foi a última vez que você teve esse particular com Deus? Sempre nós enchemos as nossas agendas com tantas coisas, com tantos compromissos. Agenda cheia sempre é desculpa para nós não termos tempo. Deus quer te ouvir, mas Deus também quer falar com você. Não temos olhos espirituais para enxergar a vida extraordinária que Deus tem para nós, porque os nossos olhos naturais estão cheios de tantas outras coisas. Os nossos olhos naturais estão cheios de tantas coisas que os nossos olhos espirituais não conseguem enxergar essa dimensão do que Deus tem para fazer na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E em terceiro lugar, Daniel não escolheu um lugar para testemunhar. A sua fé foi testemunhada por onde Daniel esteve. Daniel era homem de Deus porque testemunhava com a sua vida o Deus vivo que ele servia. Ele não só falava e testemunhava, mas ele vivenciava na prática esse relacionamento com Deus. Daniel falava a verdade de Deus, exortava quando necessário, orava quando fosse preciso. Daniel falava com Deus da sua vida. Deus era o seu alimento diário. Deus era o seu alimento, a sua água que matava a sua sede. Por isso ele ia para a presença de Deus. Daniel não quis mudar o lugar onde Deus o havia colocado. Mas Daniel não quis mudar de lugar onde Deus o havia colocado. Mas Daniel quis mudar o lugar onde Deus o havia colocado. Às vezes, você está num determinado lugar e você fala assim: ah, não, esse lugar aqui não é para mim não, esse lugar aqui, esse negócio aqui não é de Deus não. Mas será que Deus não quer você ali, naquele lugar, para mudar
o lugar por causa de você, porque você busca a presença desse Deus que pode todas as coisas. Às vezes, também já falei isso aqui num domingo de manhã, nós criamos nossos filhos, vocês que ainda têm filhos pequenos, criamos nossos filhos e nós não pensamos que os nossos filhos, eles nas mãos do Senhor, eles podem ser agente de mudança e de transformação do mundo. Nós às vezes pensamos que podemos mudar o mundo para os nossos filhos. Não, isso é ilusão. Nós temos que criar os nossos filhos para que eles sejam influenciadores no mundo. Homens e mulheres de Deus, influenciados pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, ensinados nos princípios da palavra de Deus, para que eles possam mudar o mundo, ser agente de transformação. Nós falamos também hoje pela manhã que Deus está à procura de um povo que creia, que tenha fé, que creia nele, que tenha fé nele. E eu creio que nós somos esse povo. A igreja do Senhor é esse povo. A igreja do Senhor só precisa despertar para aquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos sim nos dispor, apenas ter fé e crer que Deus pode nos usar aonde nós estamos, por onde nós formos. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós vemos que Daniel foi jogado naquela cova dos leões. E eu falo para você que muitas vezes nós temos leões que se levantam nas nossas vidas. São inimigos que nos afrontam. A cova muitas vezes é profunda e ela tenta te paralisar. O medo do leão tenta te paralisar, tenta te inibir, tentando sempre colocar o nosso inimigo, ele coloca sempre aquele medo em nós. Muitas vezes a vergonha de testemunhar, porque nós achamos assim, não sou digno de falar de Deus, porque não vivo assim, uma vida 100%, né? Na igreja, não vivo. Para com isso. Se você crê no Senhor Jesus, que Ele é teu Senhor, teu Salvador, se você crê em Deus, soberano, Criador de todas as coisas, se você crê no Espírito Santo de Deus, você tem o Espírito Santo. Quando você confessa o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a morar em você. Então você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus e você tem o poder dessa graça em você para testemunhar, porque nós não somos dignos de nada, mas o Senhor nos faz dignos pelo sangue de Jesus, que nos justifica, que nos purifica, que nos perdoa os pecados. Então para de achar que você não é digno para falar de Deus. Fale do amor dele, fala do amor que te alcançou um dia, que te tirou do lamaçal do pecado, que te trouxe para a sua maravilhosa luz. Fale do amor de Deus na sua vida, transmita esse amor para as pessoas. Muitas vezes o inimigo quer fechar a nossa boca, mas somos nós que temos que pedir ao Senhor: Senhor, fecha a boca do leão. A Bíblia diz que ele ruge ao nosso derredor como um leão, mas ele não é leão. Ele não é leão. Ele ruge como um leão, mas ele não é. Leão é o Senhor Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Por último, pela fé, Deus livrou Daniel daquela cova. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, aí no capítulo 6, no verso 25. O verso 25 diz assim: Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: Paz e prosperidade. Estou editando um decreto
para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o persa. Sabe o que quer dizer isso? Deus livrou Daniel da cova dos leões. Quando o rei acordou no outro dia de manhã, e ele chegou lá correndo e foi até a cova, a primeira coisa que ele fez foi chegar até lá. E aquela cova não foi aberta porque estava com o selo do rei, com o selo dos nobres. Ela não foi aberta, mas ele grita de longe, ele já vem e grita: Daniel! E Daniel responde para ele: estou aqui. O Senhor mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia! O Senhor é que fecha a boca do leão que está na sua vida, rugindo como um leão, mas ele não é leão, creia nisso, ele está embaixo dos teus pés. Por isso eu vou dizer para você: clame a Deus, confie em Deus, tenha fé, que é o Senhor que vai fechar a boca do leão que tem atormentado a tua vida, que tem te paralisado, te intimidado. É o Senhor. Basta você crer, basta você crer, se submeter à poderosa mão do Senhor. O Senhor é aquele que te livra, o Senhor é aquele que te guarda, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, e creia que se Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Deus não é filho de homem para que minta, e nem se arrependa. Por isso eu vou dizer para você: Deus te prometeu, Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Assim você crê? Amém. Que nesta noite você seja desafiado, motivado a ser um homem de fé, uma mulher de fé, achado por Deus nesta noite, pronto para servi-lo, pronto para persistir na sua fé, para que você possa verdadeiramente glorificar o nome dEle. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai, porque no teu nome há poder, porque o teu nome é puro, porque o teu nome é santo, porque o Senhor é digno, 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 santo é o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que em Ti nós podemos todas as coisas, porque a Tua graça que nos salvou é poder de vida. Deus, em nome de Jesus, nós nos submetemos a Ti nesta noite, nós nos humilhamos diante da Tua poderosa mão e pedimos, ó Deus, vem falar com cada um de nós. Vem, Senhor, o Teu poder, a Tua unção, a Tua salvação, a Tua restauração. Senhor, dá-nos a Tua libertação de nós mesmos, para que possamos crer somente em Ti e não na força do nosso braço, porque de nós nada temos para Te oferecer, mas Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus amoroso, poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama tanto, 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 que nos deu o Seu Filho único para morrer por nós, para verter o Seu sangue na cruz, para nos perdoar os pecados. Mas isso não bastou, Senhor, não bastou. O Senhor ressuscitou para que nós tivéssemos vida abundante. Oh, Senhor, ensina-nos a viver essa vida abundante, a viver o extraordinário plano que o Senhor tem para nós. Papai querido, nós oramos, nós Te agradecemos, nós exaltamos o Teu nome, porque Tu és um Deus santo. Tu eras e és aquele que há de vir.
Por isso a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda exaltação ao Teu nome. A Ti, Senhor, nós nos rendemos e só cabe a nós glorificar o Senhor. Dizer, Senhor, a Ti, muito obrigada. Obrigada pela Tua obra, obrigada porque o Senhor tem feito maravilhas. Obrigada porque nesta noite o Senhor fala ao nosso coração. E assim nós Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que você saia daqui hoje convicto de que se o Senhor é por você, nada será contra você. Nada. Fique em pé. Nós vamos nos despedir porque este culto está terminando, mas a sua vida é uma vida cultica. Por onde você for, você leva o Espírito Santo de Deus. Por onde você for, você é uma testemunha viva. Uma testemunha viva do nosso Senhor Jesus. E que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus, o amor do Deus eterno, o único Deus justo e maravilhoso, a consolação e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre os teus, os de perto e os de longe, sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra. E se assim você crê, você diz amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração. Lembrando que domingo que vem, pode aplaudir, é para o Senhor, é para Ele, a glória é dEle, a glória é dEle. Lembrando que no próximo domingo de manhã, nós vamos encerrar o estudo sobre o extraordinário de Deus, e vamos ter uma festa aqui de manhã. Os céus estarão em festa, porque uma criança será batizada. Então, louvado seja Deus por isso. Você é convidado a estarmos juntos. E não se esqueça que terça-feira é o nosso dia de oração, a nossa noite de oração. Venha orar por sua família. Eu espero você. Deus te abençoe.